Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que está fazendo de você um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, dando continuidade ao estudo da análise combinatória, nós vamos falar sobre permutação. Permutação simples, com repetição, sem repetição, enfim, nós precisamos entender este método de contagem que faz parte da análise combinatória. Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos lá, então, falando hoje sobre permutação simples. Primeiro, nós não podemos deixar de destacar que a permutação é um dos métodos da análise combinatória, né? Nós temos, dentre os métodos da análise combinatória, o fatorial, o PFC, a permutação, o arranjo e a combinação. Ela se subdivide em 5 métodos de contagem, ok? Nós já vimos alguns deles, agora nós vamos falar da permutação. O que quer dizer, professor, permutação? A palavra permutar quer dizer trocar, ok? Quando eu faço a permutação é porque eu estou trocando de lugar. E, obviamente, cada troca que eu faço, eu vou ter um elemento diferente, tá? Ou uma posição diferente, ou um número diferente, coisas desse tipo. Enfim, nós vamos fazer aí alguns exercícios para você compreender melhor esse contexto. Beleza? Vamos aqui analisar uma situação. Quantas e quais são as formas diferentes de 4 pessoas? Vamos numerá-las aqui, vamos representar essas pessoas como sendo A, B, C e D, tá? Quantas e quais são as formas diferentes que nós podemos colocar essas 4 pessoas em fila? Então, veja bem, se nós fôssemos organizá-las em fila, como que ficaria? Vamos fazer assim, supondo que nós não conhecêssemos a técnica de contagem, vamos tentar fazer todas as possibilidades. Olha só como que ficaria. Veja as possibilidades. Primeira possibilidade, eu poderia colocar o A, o B, o C e o D. Isso aqui é uma forma de posicioná-las, vocês concordam? Beleza, tá certo. Mas existe outra? Existe. Eu poderia começar com o B, né? O B na frente. Ah, existe outra? Existe. Eu poderia ter começado com o C? Ou começado com o D? Então, no início, eu tenho 4 opções aqui. Eu posso começar primeiro com a pessoa A, com ou B, ou C, ou D. Mas veja bem, eu organizei a primeira aqui. Se eu for colocar a segunda, o A é o primeiro, o B é o segundo. Mas o B poderia não ser o segundo. Quem poderia ser o segundo poderia ser outro. O C é o terceiro, mas eu poderia trocar o C com o D aqui, ó. Se eu trocasse, ia ficar assim, ó. A, B, ao invés de C, D, ficaria DC. Não é uma forma diferente? É uma forma diferente de colocá-los em fila. Eu troquei eles de lugar. Bom, mas eu poderia também, além de trocar os dois, trocar o B de lugar. Posso trocar o B com o C, por exemplo. A, C, B, D. E depois eu posso trocar o B com D também de lugar. Eu poderia ter A, C, D, B. Observe que é mais uma forma diferente de nós demonstrarmos isso daí. Tranquilo? E por último, olha lá, começar com A, D, B, C. Observe que eu elenquei aqui, ó, várias possibilidades de organizar ele em fila, sendo que eu mantive sempre a primeira pessoa como sendo A. Viram aí? Mantive sempre a primeira pessoa. Poderia ser também, trocando o B com C de lugar, eu teria A, D, C, B. Olha só, 6 formas diferentes de organizar em fila, começando com A. Se nós partirmos dessa mesma análise para o segundo, o terceiro e o quarto, nós vamos também conseguir organizar de 6 formas diferentes. Olha só, variando eles de lugares, agora começando com B. A mesma coisa aconteceria se nós começássemos com o C. Olha só, CABD, CBAD, CBDA, CDAB e CDBA. Mais uma vez, 6 formas diferentes. Começando com o D, mesma coisa. Eu vou permutar só os últimos, os 3 últimos. ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Pronto.
Agora está completo o meu quadro. Aqui está descrito todas as possibilidades de nós pegarmos essas 4 pessoas e organizarmos ela em fila de forma diferente, porque aqui o A vem primeiro, depois vem o B, depois vem o C, depois vem o D. Aqui não, vem o A, o B, não é mais o C, agora é o D, depois vem o C. Então, se eu mudei a ordem ali, eu já formei uma fila diferente. Então, eu consigo formar quantas filas aqui? Conclusão, nós vamos conseguir formar 24 filas diferentes. Então, a permutação é exatamente isso, é a troca de elementos que vai fazer com que eu tenha uma configuração nova, tá? Um novo elemento, um novo número, uma nova organização, enfim, aquilo que o exercício estiver propondo aí. Então, permutar é isso. Aí você vai dizer para mim, professor, mas toda vez que eu tiver que encontrar a quantidade de permutações que pode ser feita, eu vou ter que ficar fazendo isso? Claro que não. Obviamente que não. E a proposta aqui é justamente te dar um embasamento para evitar ter que estar fazendo isso tudo aqui. Para isso, nós vamos aprender como que se faz a permutação através de cálculos, sem a necessidade de ter que mostrar todas as permutações feitas. Beleza? Isso aqui nós podemos representar da seguinte forma. P4 igual a 24. O P indica que é permutação. O 4 indica que são 4 elementos. E o 24 é o resultado da quantidade de permutações que nós conseguimos fazer. Ok? Então, dizemos que cada um desses agrupamentos ordenados é uma permutação simples de 4 elementos. Ok? Belezinha? Bom, vamos entender melhor ainda essa permutação. Por enquanto a gente entendeu que fazendo a troca eu estou permutando, né? Então o que seria a permutação simples? Conceitualmente, permutação simples de N elementos de um conjunto A. Então eu tenho um conjunto que tem uma certa quantidade de elementos. Então a permutação desses elementos é cada agrupamento ordenado que contém, sem repetição, os N elementos de A. Veja bem, eu vou montar grupos com os elementos de um determinado conjunto de forma ordenada, sem repetir os elementos, veja bem, sem repetição, quer dizer, o elemento que apareceu na primeira posição não vai poder aparecer mais na segunda e na terceira, é sem repetição, ok? E vou pegar todos os elementos desse conjunto. Bom, mas e aí, o procedimento vai ser como? Vai ser assim, ó. O número de permutação dos N elementos é indicado por Pn. Lembrando, P indica a permutação. N indica a quantidade de elementos que contém um conjunto. Eu estou pegando elementos de um conjunto A. Se esse conjunto A tiver 3 elementos, o N vale 3. Se esse conjunto tiver 10 elementos, o N vale 10. E assim por diante. Ok? Então, o P indica que tem que ser feita a permutação e N a quantidade de elementos do conjunto que tem que ser permutado. Tranquilo? Belezinha até aqui? Bom, como que nós fazemos a indicação da permutação? Da seguinte forma, olha só. A formação de todas as permutações simples dos N elementos envolvidos, eles são divididos em etapas. Eu vou ter a quantidade de elementos e para cada etapa eu tenho que diminuir uma unidade. Por quê? Porque são elementos sem repetição. Então imagine a seguinte situação. Vamos supor que A tem N elementos. Ok? Esse N pode ser qualquer valor aí natural, porque é quantidade. Ok? A permutação desses N elementos vai ser dada da seguinte forma. Por eventos, por etapa 1, etapa 2, etapa 3, até uma etapa final. Eu começo sempre multiplicando o total de elementos, que no caso aqui é N,
sempre diminuindo uma unidade. Ah, professor, esse tal de diminuir uma unidade, eu já ouvi falar nele. Não é o tal do fatorial? É isso mesmo. Lembra da nossa aula de fatorial? Na aula de fatorial, nós dizemos que fatorial é o produto consecutivo ali de um valor, que parte de um valor e vai diminuindo uma unidade até chegar no 1. Lembram lá? 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então essas etapas aqui da permutação é exatamente o desenvolvimento de um fatorial, onde n é a quantidade de elementos desse conjunto. Então eu começo com um valor que representa o total dos elementos e vou sempre diminuindo uma unidade até chegar no 1, que é o desenvolvimento de um fatorial. Lembraram aí? Por isso que nós, quando estávamos estudando fatorial, nós mostramos a importância desse estudo, porque vai ser usado aqui agora. Conclusão, galera. Pn, permutação de n elementos, é nada mais, nada menos do que o produto dessa quantidade de elementos, sempre diminuindo uma unidade até chegar no 1. Se eu tenho 8 elementos, vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Então, é assim que nós resolvemos a permutação. Se nós pegarmos o número de permutações simples de 6 elementos, vamos supor que o conjunto A tenha 6 elementos. Como que eu faço a permutação desse conjunto aí? Como que vai ficar? N é a quantidade de elementos. E no caso aqui, 6. Então eu vou ter que desenvolver o quê? P de 6. Quem é P de 6, professor? É 6 fatorial. O que é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí você faz o produto de tudo isso. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Pronto. Então, o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que se eu permutar um conjunto com 6 elementos, eu vou conseguir formar 720 maneiras diferentes de permutar esses elementos. Tranquilo? Olha só um outro exemplo. O número de permutações simples de 5 elementos. Agora meu n vale quanto? 5. Então eu vou calcular P de 5. Quem é P de 5? É 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então fica assim, ó. E aí multiplica 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então a resposta, 120. Estão captando aí? Tranquilo? Mais um, olha só. O número de permutações simples de 4 elementos. Agora eu vou permutar quem? P4, porque o N vale 4. Só tenho 4 elementos. Então a permutação de 4 elementos vai ficar como? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Olha só. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então a permutação de 4 elementos é 24. E é assim que nós vamos proceder para encontrar o total de permutações, que são maneiras diferentes de nós representarmos alguma coisa aí. Obviamente que o exercício vai indicar. Beleza? Tranquilo, né? Bom, agora que a gente já sabe a definição de permutação e sabemos como proceder o seu cálculo, vamos ver alguns exemplos aí de aplicação. Olha só. Mateus, Sofia, juntamente com 2 amigos e 2 amigas, foram ao cinema e encontram 6 lugares disponíveis para sentar. Determine, letra A, de quantas maneiras podemos ordená-los em fila. Letra B, de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que as pontas fiquem ocupadas sempre por uma menina. Letra C, de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem juntos.
D, de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem separados, ok? Então vamos resolver aqui todos esses itens. Lembrando que é Mateus, Sofia, 2 amigos e 2 amigas, tranquilo? Vamos para a letra A, olha só. De quantas maneiras podemos ordená-los em fila? Então eu tenho Mateus, Sofia, 2 amigos e 2 amigas. Conclusão, galera. Quantas pessoas nós temos? Nós temos aqui um total de 6 pessoas. Beleza? Bom, o exercício na letra A, ele não colocou nenhuma restrição. Ele simplesmente perguntou de quantas maneiras eles podem se organizar em fila. Ele não restringiu nada. Então, como que eles podem se ordenar? Se são 6 elementos no conjunto, o total de ordenação diferente vai ser P de 6. E P de 6 é 6 fatorial. E 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E a gente já fez esse produto. Portanto, P de 6 igual a 720. Conclusão de quantas formas diferentes eles podem se organizar em fila é de 720 formas diferentes. Beleza? Isso aqui é o total que nós temos. O total de combinações ali de formas que eles podem se organizar em fila. Beleza? 720. Guardem bem esse valor, tá? Nós vamos precisar dele depois. Bom, quando a gente fala 720 formas diferentes, aqui está englobado o quê? Tem situações que Mateus e Sofia vai estar junto, tem situações que eles vão estar separados, tem situações que um vai estar no início, o outro vai estar no final, enfim. São N formas diferentes, mas o total de formas é 720, não é mais que isso, tá? Beleza? Só para você compreender o que quer dizer esse 720. Vamos para a letra B. De quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que as pontas fiquem ocupadas sempre por uma menina? Bom, veja bem, gente, são 6 cadeiras, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras. Qual foi a condição imposta? A condição imposta foi o seguinte: de modo que as pontas fiquem sempre ocupadas por uma menina. Quantas meninas eu tenho? Eu tenho 3 meninas, que é Sofia mais as 2 amigas. Sendo assim, nós podemos pensar da seguinte forma: aqui tem que ser menina, aqui tem que ser menina, ok? Tem que ser menina nas 2 pontas. Bom, quantas meninas pode sentar nessa cadeira? Eu tenho 3 possibilidades. Beleza. Quantas meninas pode sentar nessa última cadeira? Eu vou ter 2 possibilidades. Por que 2, professor? Porque eu tinha 3 antes. Só que uma vai ter que ficar sentada na primeira. Quantas opções vai sobrar para a última? 2. Ok? Dessa forma, eu estou garantindo que vai ter uma menina em cada ponta. Observem que toda vez que nós estivermos diante de um exercício que apresentar uma restrição, a saída é começar pela restrição. E a restrição diz: tem que ter uma menina na ponta. Como eu tenho 3 meninas, então eu tenho 3 possibilidades aqui. Ok? Posso colocar qualquer uma das 3 aqui. Vou escolher uma das 3. Então vai me sobrar quantas opções para o final? 2. Mas eu pergunto para os senhores o seguinte: quantas pessoas são? 6. São 6 pessoas. 3 meninas e 3 meninos. Eu vou colocar uma menina no início e uma menina no final. Então, de 6 pessoas, eu vou usar 2.
Quantas pessoas vai sobrar para colocarmos aqui no meio? 4. De 6 eu usei 2, uma menina nessa ponta, outra menina naquela ponta. Então aqui no meio vai me sobrar 4 possibilidades de permutar. Portanto, isso tudo aqui é P de 4. Conclusão, vai ficar 3 vezes P de 4 vezes 2, que é o total de possibilidades que nós temos. Quem é P de 4, gente? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Então eu tenho 3 vezes 24 permutações aqui no meio, vezes 2. 3 vezes 24, 72. 72 vezes 2, 144 maneiras diferentes de organizar essas 6 pessoas em fila, sempre garantindo que vai ter uma menina na ponta. Beleza? Resposta 144. Tranquilo? Então tá aí, resolvido a letra B. Vamos para a próxima, letra C. O que diz na letra C? De quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras de modo que Mateus e Sofia fiquem juntos? Olha só a condição imposta. Mateus e Sofia têm que ficar juntos. Bom, gente, mas o ficar juntos não implica necessariamente que tem que ser Mateus, depois Sofia. Pode ser Sofia, depois Mateus também. A importância aí é que eles estejam juntos. E nós temos que entender que, como se trata de formação de fila, se eu escrever assim, ó, Mateus, Sofia, aí a pessoa A, B, C e D. Aqui é Mateus, Sofia, A, B, C, D. Isso aqui é uma forma. Mas se eu inverter Sofia, Mateus, A, B, C, D, isso aqui já é outra forma. Então observem que ao inverter Mateus com Sofia de lugar, mesmo mantendo a ordem dos demais, eu tenho já um grupo diferente, uma fila diferente, ok? Porque é Mateus, Sofia, A, B, C, D. Agora é Sofia, Mateus, A, B, C, D. A fila já está diferente, ok? Então a ordem aqui vai importar. Preste bastante atenção nisso. Bom, mas vocês concordam que se eu souber a quantidade de filas que eu consigo formar com Mateus na frente de Sofia, basta multiplicar por 2, porque Sofia na frente de Mateus também vai ser a mesma quantidade. Então eu calculo para 1 e no final eu multiplico por 2. Beleza? Bom, outra coisa que nós temos que analisar é o seguinte. Como Mateus e Sofia têm que estar juntos, então eu vou considerar Mateus e Sofia como sendo uma pessoa só. Eu vou pensar assim, Mateus e Sofia é só uma pessoa. Então, ao invés agora de ter 6, eu vou ter quanto? Somente 5. Porque eu vou juntar Mateus com Sofia e vou formar uma coisa só. Sendo assim, ao invés de P de 6, eu vou calcular P de 5. Quem é P de 5? Vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E esse produto aqui vai dar 120. Ah, bom, então eu consigo montar 120 filas diferentes com Mateus e Sofia junto, professor. Isso daí é... Mas espera aí. Lembram do que eu disse? Aqui está vindo Mateus na frente de Sofia. E se eu inverter Sofia na frente de Mateus? É outra fila, mas vai dar o mesmo resultado. Portanto, basta eu multiplicar isso aqui por 2, que seria a consideração do contrário. Sofia na frente de Mateus. E eles continuam juntos. O exercício não estabeleceu ordem. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Se o exercício falasse quantas filas você pode formar
com Mateus e Sofia juntos nesta ordem. Olha só a palavra nesta ordem. Quer dizer que Mateus vem na frente de Sofia. Se ele não disse que é nesta ordem, então pode ser em qualquer ordem. Entendam o seguinte: tudo que não é proibido é permitido. E ele tem que ser muito claro, o exercício tem que ser claro nesta explanação. Se ele não fez referência à ordem, é porque você pode inverter. Tranquilo? Bom, então 2 vezes 120, 240. Conclusão, galera. De quantas maneiras eles podem ocupar as 6 cadeiras, de tal forma que Mateus e Sofia fiquem juntos? Fiquem juntos. 240 formas. Ok? Belezinha? Não esqueçam disso aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar, fazer um convite muito especial, aliás, para você do Rio de Janeiro, que vai fazer o concurso para o Agente Educador 2 da Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso, nós elaboramos aí um curso muito competitivo, que atende às 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ECA. Este curso super competitivo, um curso aí com bastante profundidade, por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, R$150 você vai ter esse super curso, fazer esse investimento, prazo de acesso 120 dias. Além disso, nós temos aqui o nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas, que começa no dia 15/4, inclusive se quiser matricular antes, já temos aulas disponíveis para vocês. Papo reto, se você cumprir o personal coach, assistir às nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas do nosso professor, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo e estará disputando reais vagas no dia 16 de junho da prova do Agente Educador. Bacana, meus amigos? Então, eu espero vocês. Quer fazer sua matrícula? Tem um link aqui embaixo, você pode clicar e se matricular no nosso curso online. Ok, pessoal? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.